Entendendo a Bíblia. As respostas para as suas perguntas a respeito da Palavra de Deus. Olá, a partir de agora começa o nosso Entendendo a Bíblia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio. Que bom estar aqui junto com vocês e saber que a gente vai passar aí cerca de 1 hora respondendo 5 perguntas, não é mesmo, André? É isso aí, Renata. Olá para você que nos apresenta nesta... eu ia falar nesta manhã porque a gente está gravando de manhã, mas quem está assistindo de noite, tarde, madrugada, qualquer horário. Então, olá. Acho que é o melhor cumprimento, né, professor Itamir? Exatamente. Então, um bom dia para você. Bom dia, boa tarde e boa noite. Pronto. Aí fica legal. É um prazer estar com vocês e nós queremos agradecer a sua participação, porque esse programa tem que ter a sua participação. A pergunta que você faz e a resposta que a gente procura dar baseados na Palavra de Deus. Por isso, entendendo a Bíblia. Vamos com a pergunta do Fábio Bispo. Vi um episódio em The Chosen que Jesus pede desculpas. Se Jesus não tem pecado, como pode pedir desculpas? Olha, é uma boa colocação que o Fábio Bispo... Eu pensei que era sábio bispo. Não, mas é interessante porque o bispo sempre é uma pessoa que conhece bem a Bíblia. E parece que esse bispo aqui também... Está estudando. Entende, porque ele fala que Jesus não tem pecado. E é verdade. Nós podemos lembrar de, por exemplo, Hebreus 4,15, que fala exatamente isso, que o Senhor Jesus não cometeu nenhum pecado. E é bom que a gente leia para a gente ter esse texto bem gravado em nossas mentes. Renata, pode ler para a gente? Sim. 4,15 de Hebreus. Agora que já sabemos o que temos, Jesus, esse grande sacerdote principal com acesso imediato a Deus, não podemos perdê-lo jamais. Não temos um sacerdote que não conhece nossa realidade. Ele experimentou fraqueza e provações e experimentou tudo, menos o pecado. Portanto, vamos andar direito e receber o que ele tem para nos dar. Recebam a misericórdia, aceitem a ajuda. Muito bom. Então, nesse sentido, nós temos uma palavra clara, inspirada por Deus, né? Por o autor de Hebreus, que a gente só vai conhecer no céu, na verdade. Exato. Mas ele fala claramente, o Senhor Jesus não cometeu nenhum pecado. Então, se por acaso Jesus tivesse feito alguma coisa errada, para pedir desculpa, parece que biblicamente não é assim. Então, não sei se esse episódio do Chosen é verdadeiro. Pode ser que seja uma figura, né, para poder contemplar toda a história que eles vão colocando, mas não necessariamente baseado na palavra de Deus. Agora, interessante, Tamir, que a gente vê que na série vai ter algumas liberdades poéticas, né? Mas mesmo assim, a nossa equipe de produção procurou e a gente também, e não encontramos, seja o episódio ou seja a temporada, que cite algo assim, de Jesus pedindo perdão. Se o Fábio encontrar, pode mandar pra gente ou qualquer outro ouvinte também. Mas vamos lá. Se a série tivesse abordado, então talvez ela estaria errada? O que vocês pensam sobre isso? Então, se ela colocou Jesus cometendo um erro e pedindo desculpas, teologicamente ela está errada. Exato. Porque se Jesus não pecou, como é que aconteceu isso aí? E o professor Itamir citou só um versículo. Mas a gente achou pelo menos mais 2. Foi não. Que são 2 Coríntios 5:21 e 1 Pedro 2:22. Então, Renata, como eu já estou aqui aberto com 2 Coríntios 5:21, você abre, por favor, em 1 Pedro 2:22. Certo. Eu vou ler 2 Coríntios 5:21, que diz: Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. É impressionante isso daí. Quer dizer, o Senhor Jesus não tinha pecado, não pecou. Mas aí Deus pega os nossos pecados e carrega sobre ele. Porque exatamente na cruz do Calvário é que ele liberta-nos dos nossos pecados através do sangue dele que nos purifica de todo pecado. Ele nunca fez nada errado, nem disse qualquer coisa incorreta. Ele foi xingado com tudo que é nome, mas não reagiu. Sofreu em silêncio, contente em deixar Deus acertar as coisas. Olha só que coisa. Então, mais uma vez, né, é uma informação, ou melhor, é muito importante para a teologia
É muito importante para, na verdade, a doutrina da salvação, aquilo que a gente chama de soteriologia, que Jesus não tenha pecado. Por quê? Porque se ele não errou, ele pode justificar aqueles que erraram, que somos nós. Então, a gente só chega a Deus porque alguém pagou o preço para que, ao invés de recebermos a morte, que é a consequência dos nossos erros, a gente receba a vida, que é esse presente gracioso que Deus nos dá. Então é fundamental, realmente. O ouvinte está certo, né? Se ele encontrou aí. Agora, falando sobre séries, né? Falando sobre representações artísticas a respeito do ministério de Jesus, acaba sendo uma polêmica, né? Porque tem alguns irmãos que entendem que não deveria nem ter um ator, nem aparecer o rosto de Jesus, para isso não gerar idolatria, e alguns até colocam lá outro mandamento. Até você pode mandar uma pergunta sobre isso. Existem muitas coisas. Quando você vai representar Jesus, ou até algum trecho da Bíblia, artisticamente, você tem uma dificuldade muito grande porque você está lidando com a fé das pessoas. Então, tem que ter realmente muito cuidado. Se uma série, ela chega num ponto de distorcer alguma coisa, e principalmente uma coisa tão importante teologicamente, realmente você tem que assistir ela com algum cuidado. Se The Chosen ou qualquer outra série faz isso, realmente há um erro teológico nisso. Jesus não cometeu pecado. Agora, tem outra coisa só que eu queria falar, professor Itamir, sobre esse ponto do I'm sorry, que é assim que é em inglês, né? O I'm sorry, ele é utilizado para desculpa, mas ele é utilizado para muita coisa. Sim. Ele é utilizado para um sinto muito, né? Para um lamento. Então, às vezes, eu estou chutando aqui, porque realmente eu não assisti, na verdade eu assisti pouco The Chosen, então um erro meu, preciso assistir. Ele pode ter pisado no pé de alguém e falado I'm sorry, né, sem querer. Então, isso não configura um pecado, né, que Jesus tenha cometido. O pecado realmente seria uma falta grave que, infelizmente, a gente comete contra Deus. Agora, alguma coisa de uma situação rotineira que possa ter levado numa representação artística o ator falar I'm sorry, aí a gente pode ter um pouquinho ali de tolerância nesse sentido. Agora, se ele falar I'm sorry porque ele propositalmente cometeu um erro contra uma pessoa, mentiu, enganou, aí realmente está errado. O que o senhor ia falar? Desculpa. Não, eu ia falar exatamente isso, que uma palavra que a Renata já tinha dito, essa liberdade poética, essa liberdade que o autor tem, e nós precisamos, com muita maturidade, entender que isso necessariamente não é exatamente aquilo que a Bíblia está falando. Ele tem uma liberdade para poder fazer o drama todo, para fazer a história toda. Então, ele coloca isso. Agora, com certeza, como você disse agora há pouco, André, quando é alguma coisa que fere a nossa teologia, aí não tem jeito. É a nossa doutrina de fé, né? Exatamente. Aquilo que a Bíblia disse e aquilo que foi colocado, então, se não batem, se não estão de acordo uma com a outra, então aí realmente nós temos que ter todo o cuidado e não aceitar isso, né? Exatamente, deixar bem pontuado. Aquilo é uma série, e não a palavra de Deus. Exatamente, isso mesmo. E você falava, né, da importância de Jesus não ter tido pecado para ser o nosso sumo sacerdote. Eu lembrei lá de Romanos, capítulo 5. Até os que não pecaram como Adão, que desobedeceu ao mandamento específico de Deus, tiveram de experimentar o fim da vida, a separação de Deus. Mas Adão, que nos pôs nessa situação, também aponta para aquele que nos livrará dela. Todavia, o resgate não é proporcional ao pecado que traz a morte. Se o pecado de um homem deixa uma multidão de pessoas no profundo abismo da separação de Deus, imagine a ineficácia do dom de Deus derramado por meio de um homem, Jesus Cristo, sem pecado, que obedeceu até as últimas consequências, né, André? Voluntariamente, por amor a Deus e a nós, né? Exatamente. Eu lembro de outra representação artística disso. A Renata já sabe do que eu vou falar. Eu lembro de outra representação que para mim me deixou muito claro, que é uma história ficcional, e essa é bem ficcional, escrita por C.S. Lewis, em As Crônicas de Nárnia, principalmente no primeiro livro, que é O Leão, a Feiticeira e Guarda-Roupa. É primeiro na ordem de publicação e terceiro na ordem cronológica. Não, segundo na ordem cronológica. E aí o Leão, a Feiticeira e Guarda-Roupa, vou dar um spoiler, mas né, esse livro foi publicado há mais de 50 anos. Então,
Jesus, o nome Aslan, ele faz um acordo com a feiticeira, que Aslan representa Jesus e a feiticeira representa Satanás. Faz um acordo com ela porque um amigo lá das 4 crianças principais havia traído o grupo e havia traído o próprio reino. E ele havia se colocado como alguém ganancioso, ambicioso, né? Realmente um pecador. E aí a feiticeira estava exigindo a punição dele, que era Edmundo esse daí. E aí Aslan faz um acordo com ela e se dá em lugar de Edmundo. Exatamente. E aí ele é morto numa tábua de pedra. As 2 meninas, né, a Lucy e eu esqueci o nome da outra, elas veem aquilo e aí... Susana. Lúcia e Susana, obrigado. Lúcia e Susana. Elas veem aquilo, só que elas veem também a tábua de pedra se partir e Aslan ressuscitar. E aí Aslan fala... É muito interessante. A feiticeira ignorou que quando alguém que não for, que é inocente se coloca no lugar de alguém que errou, ele faz a morte voltar para trás. Né? Então, assim, é muito interessante como C.S. Lewis, um teólogo, né, usando uma ficção, explica pra gente o que Jesus fez por todos nós. Então, e até a ressurreição de Jesus. Agora aí, Tamir, você que assistiu a série The Chosen, eu sei que o André não viu toda, mas eu sei que assistiu, que participou com a gente num Pipoca de Graça falando sobre ela. Recentemente eu vi o diretor, o Dallas Jenks, fazer um vídeo porque ficavam falando, ele é mormon, ele é católico, não sei o que, e ele fala, olha gente, a série, assim como nós aqui da rádio, ela não tenta colocar nenhuma placa, mas ele falou, mas eu sou evangélico, sou cristão protestante. Exatamente. E aí, para você, nesse minutinho final, a série ela pode contribuir para a gente conhecer um pouco mais as escrituras? Tudo bem assisti-la, então? Eu não tenho problema em assistir. E até recomendo que alguns irmãos e amigos aí que não viram ainda, vejam. Por quê? Porque ela traz algumas ideias bem interessantes. Você quando lê a Bíblia, com todo carinho, Deus sabe o que eu tenho falado no meu coração, ela é muito, muito curtinha, né? Assim, são episódios rápido, 2, 3 versículos. Agora, quando você pega uma série em que ele tem essa liberdade artística, você começa a imaginar algumas coisas, né? Então é legal você imaginar como Deus fez tudo, porque não é tão seco assim como nós temos aqui, só preto no branco, né? Preto no branco no sentido de que a Bíblia página... é objetiva no propósito dela. Então, acho que vale a pena a gente assistir, sim, e curtir como Deus fez as coisas, como Jesus fez as coisas. Então, é legal. Eu acho legal. Para mim, algumas cenas assim eu lembrei muito bem e chorei mesmo, sem problema nenhum. Vamos com a pergunta do José Jaime Oliveira. Ele quer saber o que a Bíblia diz sobre eleitos, eleição e predestinação. Assunto fácil, né, gente? Tranquilo. Isso aqui é de boa. Mas o Itamir gosta muito desse assunto. Porque, na verdade, esse assunto vem sendo discutido desde o primeiro século. Por quê? Porque a Bíblia mostra exatamente, nós temos vários versículos aqui para citar, mostra que o Senhor Deus elegeu, o Senhor Deus escolheu. E há palavras muito claras. Eu vou deixar uma aqui, bem fácil para a turma não ficar chateada, sobre predestinação. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, em Romanos capítulo 8, versículo 29. Faça favor para a gente ler, porque esse aqui ele fala de uma predestinação, não com relação à salvação, mas ele fala de uma predestinação muito interessante. Deus sempre soube o que estava fazendo. Ele decidiu desde o princípio moldar a vida daqueles que o amam pelos mesmos padrões da vida do Filho, pois o Filho é o primeiro da fila da humanidade que ele restaurou. Nele vemos a vida humana em sua forma original. Depois de decidir como seus filhos deveriam ser,
Deus continuou convidando as pessoas, chamando-as pelo nome. Em seguida, ele as firmou numa sólida base, nele mesmo. Após ter feito tudo isso, ele permaneceu com essas pessoas até o fim, concluindo gloriosamente o que ele havia iniciado. Essa é a interpretação de pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Então temos um objetivo aqui nessa predestinação. Não é a questão de salvação, mas ele está falando que tem um objetivo muito claro, para sermos iguais à imagem do filho. Então, na verdade, eu vou falar uma coisa aqui que talvez o pessoal não goste muito, mas nós somos pequenos cristos, tá certo? Devemos ser, pelo menos. É isso que significa cristão. Exatamente. Então, Deus nos predestinou para isso. Ele quer que a gente seja exatamente isso, porque, olha só, ele é o pai, tem o DNA, tem o filho, tem o mesmo DNA. E se você é filho de Deus também, através do Senhor Jesus Cristo, você tem o mesmo DNA. Então, você tem que ser a imagem do seu filho. E nós fomos predestinados, a palavra de Deus fala isso aqui, né? Aqueles que de antemão conheceu, isso. a estes predestinou, e aqueles que predestinou, também chamou. Isso. E aos que chamou, também justificou. Exatamente. E aos que justificou, também glorificou. Interessante. E aqui é interessante, nós temos 3 etapas na salvação. A justificação, que aparece aqui no versículo 30. A santificação, que aparece também em vários outros textos, mas principalmente em Romanos capítulo 6, versículo 1. E depois a glorificação, que aparece aqui também no versículo 30. Então, é interessante quando a gente pensa no que Deus está fazendo, para Ele tudo já aconteceu, porque ele não tem passado, presente e futuro. Então, eles também glorificou. Quer dizer, num certo sentido, Renata, André e eu, nós já somos glorificados. É impressionante isso, né? Isso é realmente... É fora de série. Quer dizer, lá no passado, na eternidade, ele nos justificou. Agora, no presente, ele está nos santificando. Mas ele já vê a gente no futuro totalmente glorificado. É isso aí. Impressionante. Não, outro texto que vai deixar claro para a gente sobre a predestinação é Efésios 1:4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Eu li na revista e corrigida, acho. Agora eu vou ler na NVI. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da fundação da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Exatamente. E sempre essa palavrinha nele é em Cristo, em Cristo, em Cristo. E nos 2 versículos que você leu, exatamente isso daí. Lê pra gente, Renata. Abre aí 2 Tessalonicenses 2,13. A gente também quer ler 2 Timóteo 1,9 e Apocalipse 17,8, que são outros textos que falam sobre a predestinação. E depois, professor, eu queria só fazer uma observação que envolve todos esses textos aqui e o que envolve a questão da predestinação. Vamos fazer 2 isso. Tessalonicenses 2,13. Enquanto isso, nós aqui levantamos as mãos e agradecemos a Deus por vocês, nossos bons amigos, tão amados por Deus. Deus os escolheu desde o princípio. Exatamente. Pensem nisso. Vocês estão incluídos no plano original da salvação de Deus pelo vínculo da fé na verdade viva. Essa é a vida no Espírito para o qual Ele convidou vocês por meio da mensagem que entregamos. Agora vocês têm participação na glória do Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você abra, porque eu vou ler aqui, Renata, abre em Apocalipse 17,8 e eu vou ler 2 Timóteo 1, a partir do 8 e um pedaço do 9. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor nem de mim, que sou prisioneiro dele.
mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Leia Apocalipse pra gente, Rê. A besta que você viu já foi, não existe mais e está prestes a ir do abismo direto para o inferno. Os habitantes da terra, cujos nomes não estavam escritos desde a fundação do mundo no livro da vida, vão ficar deslumbrados quando virem a besta que já foi e que não existe mais e que está para vir. Pois é. Você vê, então, os nomes estão escritos desde antes da fundação do mundo, professor Itamir. Antes do mundo ser criado, né? O universo ser criado, Deus já tinha esse plano. Então temos o plano da criação, temos o plano da redenção, e nesse plano da redenção está lá o nome André, amém, Renata, amém, Itamir, amém, e assim por diante. Quer dizer, desde a fundação, não, antes da fundação do mundo, nosso nome já está escrito no livro da vida. Bênção de Deus. O Evangelho de João também traz para a gente, né, muitas verdades, né, de Jesus falando que não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi para que vocês vão e deem muito fruto. Então, a questão dos eleitos, da eleição, da predestinação, também acho que a segunda carta de João, ele chama, ou na terceira carta de João, ele chama a igreja de eleita. Sim. Então, eleita por quem? Eleita por Deus. Agora, o que significa a Bíblia falar sobre a predestinação, né, professor Itamir? Acho que uma coisa importante, será que a Bíblia colocou a questão da predestinação porque já foi predestinado antes da fundação do mundo que calvinista ia brigar com o arminiano? A gente precisa ter uma polêmica aí para os crentes passarem o tempo deles. Tá, né? então eu vou ler também para ficar assim mais em alta, tá bom? Ele quer que não somente nós, mas todos sejam salvos e conheçam a verdade, que nós aprendemos que existe um Deus apenas um e um sacerdote mediador entre Deus e nós, Jesus. Então, 1 Tito 2,4. Tito 2,4. Primeiro Timóteo. 1 Timóteo 2,4 ou Tito 2,4? Timóteo. 1 Timóteo 2,4. Beleza. Né, porque você tinha falado 1 Tito. Então, foi importante fazer isso daí, Renata, né? Porque por que é que a Bíblia fala sobre predestinação? E essas cartas que a gente leu podem prestar muita atenção. Essas cartas, elas são cartas de encorajamento, elas são cartas de consolo, elas são cartas de ânimo. Essa exortação que é chamar para o lado e falar, vamos em frente. Então, para que é que a gente tem conhecimento a respeito dessa verdade bíblica, que é a verdade da predestinação, a verdade da eleição? Alguns teólogos vão separar um pouco as coisas. Tem gente que prefere usar a palavra eleição ao invés de predestinação, porque na eleição você tira um pouco um peso que alguns vão colocar de que essa escolha incondicional ela vai significar que outros foram excluídos. Então você tem uma dupla predestinação e alguns poderiam dizer que Deus é cruel porque ele escolheu uns, mas não escolheu outros. Que chance que havia, né? A gente não vai entrar exatamente nessa discussão aqui, porque a Bíblia, às vezes, ela deixa isso aqui um pouco aberto, e ela até vai dizer, quando vai chegando nessa discussão, isso aqui é mistério, né? Isso aqui é algo um pouco oculto, é um terreno aí um pouco perigoso de entrar. Mas o fato é que a Bíblia aborda a predestinação para o nosso encorajamento e para o nosso consolo. Isso quer dizer que a gente... Que Deus está atuando em nós, que a gente tem o maior poder do mundo para nos ajudar no cumprimento dessa missão. E é significativo que isso aparece em Apocalipse, porque em Apocalipse o pessoal está sendo perseguido e morto por causa da fé. Então, em tempos difíceis, a gente tem que lembrar que Deus está no controle da história. E foi aqui, Ele quem nos escolheu. Eu quero mostrar uma coisa bem legal, porque esse controle da história... inclusive é contra Satanás. O Senhor Jesus disse lá em Mateus 24,
do versículo 18, 19 em diante. 20. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação. Isso é outra discussão aqui, né? Vai ter grande tribulação ou não e tal, a gente vai ficar aqui ou não e tal. E ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Quer dizer, novamente, Deus cuidando dos eleitos, dos escolhidos. Então, essa ideia de incentivar-nos a continuar firmes no Senhor e não negarmos aquilo que o Senhor deu gratuitamente para nós. Isso é muito legal. E aquele texto lá de 1 João, que fala o seguinte, que aqueles que saíram é porque não eram nossos mesmo. Então não tem esse negócio de perder salvação. Se a salvação é de Deus e Ele vai cumprir isso daí numa boa. Se você o conheceu, fique então plenamente firmado nessa verdade, né? Exatamente. A Rayane quer saber o que fazer se a vida cristã parece um fardo e fica muito pior do que era antes de ser crente. Olha, essa é uma pergunta bem interessante e, na verdade, não é só uma pergunta. Essa é uma colocação muito real, porque quando a pessoa, se ela, aí também temos um detalhe importante, se ela ouve que Jesus salva, etc., só isso, ele vai ficar chateado depois. Mas que história é essa? Eu me tornei crente e agora estou passando uma situação pior ainda, porque o evangelho não foi dado corretamente. Porque quando Jesus falou sobre o evangelho, ele fala uma palavra muito importante lá em Lucas 9, 23. Falou também do que os aguardava. Quem quiser seguir-me, tem de aceitar minha liderança. Quem está na garupa não pega na rédea. Estou no comando. Não fujam do sofrimento. Abracem-no, sigam-me e mostrarei a vocês como agir. Autoajuda não é ajuda de jeito nenhum. O autossacrifício é o caminho. O meu caminho para que vocês descubram sua verdadeira identidade. Qual é a vantagem de conquistar tudo que se deseja, mas perder a si mesmo? É impressionante isso aí. Né? A interpretação do Eugene Peterson para: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz. Exatamente. E siga-me. Não tem como fazer. Porque quem quiser salvar a sua vida, perderá. Perderá. Então, quando eu aceitei o Senhor Jesus Cristo, eu devia ter tido uma clara visão do Evangelho. O Evangelho diz exatamente isso. Olha, se você quer seguir o Senhor Jesus, você tem que se negar. E o negar é realmente aquilo que a Rayane falou. Fica muito pior do que era antes. Por quê? Porque é a nossa natureza. Você tem que negar, você tem que falar que você é pecador, você tem que falar que você está longe de Deus. Então, isso vai quebrando aquele orgulho. Por isso que o Senhor Jesus falou, lá nas bem-aventuranças, que a primeira bem-aventurança qual que é, Renata, lembra? Mateus capítulo 5, versículo 3. Dá uma olhada aí. É o primeiro Abençoados isso. São vocês que nada mais têm para oferecer, quando vocês saem de cena a mais de Deus e do seu governo. Exatamente. Então, nós temos que negar a nós mesmos, nós temos que sair de cena. Quem está no comando da cena é o Senhor Jesus Cristo. Impressionante, né? Fala, agora, André, Itamir, enquanto você falava falava sobre essa questão de, você quer seguir a Jesus, tem que calcular bem, o próprio Jesus falou isso, né? Sim, Quem de vocês que vai começar uma construção não calcula para ver se vai conseguir terminar? Não, e uma outra coisa, agora você me fez lembrar daquela parábola que o Senhor Jesus contou lá no finalzinho do Sermão do Monte. Você quer uma vida fácil? Constrói a casa na areia. Mas você quer uma vida firme, sólida? Constrói a casa na rocha. E para construir uma casa na rocha, o que vai acontecer? Vai ter que furar a rocha e tal, e assim por diante. E a partir daí, nós temos essa vida, entre aspas, né, mais difícil. Mas esse é o caminho estreito que nos leva ao céu, que nos leva à casa de Deus. Pois é, eu estava procurando aqui, porque eu tenho uma crise.
Eu não sei nem se eu já falei essa crise aqui. Vamos ver. Minha crise é a seguinte. Eu quero usar o versículo bíblico para falar sobre essa crise. Fala. A gente tem Mateus 11, de 28 a 30. Ah, tá. Jesus falando que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aí ele diz... deixa eu lembrar aqui, porque eu decorei no Cada Homem Guerreiro esse texto aqui. Aprendam de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é... Vamos ler o texto, vai, porque aqui na hora eu vou esquecer. Mateus 11, 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, isso é a minha crise, porque realmente Jesus fala que a gente tem que negar a nós mesmos, pegar a cruz e segui-lo. Ou seja, o Eugene Peterson colocou, abraça o sofrimento. Acho que é uma interpretação boa. Mas o próprio Senhor Jesus fala que parece que não é tão sofrido assim. O jugo é suave e o fardo é leve. E aí eu entendo a crise da Rayane, porque ela fala, se Jesus fala que o jugo é suave e o fardo é leve, por que parece um fardo pesado? Porque a gente é humano, pecador, e a gente fica à vontade de seguir o Senhor em conflito, né, Itamir, com o desejo de fazer a nossa própria vontade, né? Sim, mas quando a gente estuda bem a Bíblia, não fica só nesse versículo que o André falou. A gente vai para João 16, 33. E ali você sabe que é a palavra do Senhor Jesus. Ele já fala que nós vamos enfrentar o quê? Vamos ver, lê aí para a gente. O Pai está comigo, estou dizendo estas coisas para que, crendo em mim, vocês estejam inabaláveis e seguros e desfrutem a paz. Nesse mundo mau, vocês sempre terão dificuldades, mas fiquem firmes, eu venci o mundo. Então, nesse mundo mau, fiquem sempre firmes. Por quê? Porque o Senhor Jesus falou o seguinte, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas então eu tenho que pegar esse trecho aqui e jogar fora? De 11, 28 a 30? Não. Então, para que ele me serve? Então, me serve para dar aquela tranquilidade de que esse Deus, esse Jesus, esse Senhor que está dizendo que a gente vai passar por situações difíceis, esse Senhor é manso e humilde de coração e Ele está ali para nos segurar, para nos sustentar. Então, nós vamos ter dificuldades, mas sabendo que Ele que venceu, Ele é um homem, graças a Deus, Deus homem, homem Deus, Ele é manso e humilde de coração e vai nos sustentar. Venham a mim, venham a mim, venham a mim, venham a mim. Eu acho... Então, que essa frase aí Essa frase é fundamental. Exatamente. Porque a questão é a seguinte, é muito engraçado, eu acho isso interessante, porque ou uma pessoa veio falando comigo, poxa, mas eu estou tentando seguir a Deus. Eu não sei quem foi que veio para mim, agora que eu estou tentando fazer aquilo que é certo, estou tendo um monte de sofrimento, estou tendo um monte de problema. Exatamente. Aí eu falei, então, querido, o negócio é o seguinte, a vida é dura para todo mundo. O sol nasce sobre justos e sobre injustos. Sim. É ruim para todo mundo sofre. Enfrenta. A questão é que quem não está com Deus, o olho está fechado para algumas coisas, para algumas realidades. E ele está sozinho, na verdade. E ele não consegue perceber. Exatamente. Então é ruim do mesmo jeito. Só que ele chafurda, desculpa a expressão, ele chafurda do problema. Exatamente. E acha que está resolvendo quando na verdade não está. Não. Agora, quando a gente busca a vontade de Deus, e principalmente quando a gente começa quando o Espírito Santo regenera a nossa vida, Sim. aí ele mostra pra gente, ele abre, ele escancara pra gente a realidade da maldade que existe na sociedade e que existe dentro de nós também. E aí eu lembro de Gálatas 5, que vai falar que o Espírito deseja uma coisa, que é bem o que a Renata falou, o Espírito deseja uma coisa e a carne deseja outra. Então a gente vira uma guerra civil ambulante. Exatamente. E aí você tem a guerra civil ambulante, que aí começa a luta pela santificação. Você tem os problemas cotidianos que você já tinha antes, e às vezes parece que vem mais. E às vezes parece que vem mais, até lembrei quem foi que falou comigo, né? Que começa, porque o carro quebrou, porque não sei o quê. Eu falei, o carro quebra, né? Os problemas financeiros acontecem. Agora,
quando nós estamos com Deus, nós vamos aprendendo a lidar com eles. E Deus permite o sofrimento e as situações difíceis para que justamente nós aprendamos a depender dele. E para que nós aprendamos a clamar, a suplicar e a ver que essa vida é difícil mesmo. Então a gente não tem outra alternativa senão descansar nele, senão pegar o fardo dele, porque se a gente fica confiando em nós mesmos, aí o fardo fica muito pesado. E aí pro crente também, porque tem crente que confia em si mesmo. Tem gente que fala assim, acredito em Jesus, mas agora é comigo. Não, nunca é com você. É sempre com Jesus. Exato, não é só na conversão. É em toda a caminhada da vida. Exatamente. Eu quero ler então, 2 Coríntios 4, a partir do versículo 16. Portanto, não estamos desistindo como poderíamos, ainda que por fora pareça que tudo está se acabando. Por dentro, onde Deus está criando uma nova vida, não há um só dia em que sua graça reveladora não se manifeste. Os tempos difíceis nada são comparados aos bons tempos que estão por vir. A celebração sem fim preparada para nós há muito mais do que podemos ver. As coisas que agora vemos estão aqui hoje, mas desaparecerão amanhã. Mas as coisas que não vemos irão durar para sempre. Nas outras versões, nossa leve e momentânea tribulação, nada se compara ao peso da glória que virá, né? E que privilégio, porque, Itamir, não tem aquele texto que diz que é a provação que vai nos aperfeiçoando e gerando fé e perseverança em nós? Nós temos 2 textos em Tiago, capítulo 1. Capítulo 1 de Tiago, versículo 2, 3 e 4, e capítulo 1 de Tiago, versículo 12. Exatamente. Então, quando Deus permite essas situações, e Deus permite o mundo passareis por aflições, Deus está querendo fazer o quê? Construir a nossa fé, deixar a nossa fé bem forte, bem firme. E olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus, então nós vamos ter esse descanso, esse fardo que é leve. Na verdade, é o fardo leve. A gente ganha um upgrade de ajuda. Olha, gostei dessa palavra. Que é assim, é a ajuda mais forte que existe no universo. Não tem dúvida. Então, a gente vai precisar aprender a se colocar diante dele, e aí a gente vai ter que olhar para a eternidade e entender que vai valer a pena. E seguir em frente. Vamos agora com a pergunta do Robson Nunes. Ele quer saber por que Jesus expulsou o demônio para os porcos. Essa está lá em alguns textos da Bíblia. Nós temos os 3 sinóticos, né? Isso. Mateus, Marcos, Lucas. Mateus 8, 24 a 34. Marcos 5, 1 a 20. É um texto bem longo. E Lucas 8, 26 a 39. Mas uma resposta humorística, André. Dá licença. Jesus expulsou o demônio e jogou ele nos porcos porque ele não era palmeirense. E quem vos fala é um palmeirense. Mas agora vamos falar sério, vamos estudar a Bíblia. É para entender a Bíblia e não para entender futebol. Exatamente. A gente tem aqui em Lucas 8, isso. Eles navegam para a região dos Gerazenos, que fica do outro lado do lago. É Lucas 8, a partir do versículo 26. Renata, isso. abre em... Você estava em qual, Mateus? Tudo bem, eu voltei para Lucas, mas manda aí. Não. Vai lá para Mateus, que a gente vai comparar, e o professor Itamir fica em Marcos 5, isso. de 1 a 20. Então tá. A gente tem esse Gerazeno, né, que ele era um homem que não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Então, coisas importantes aqui. Gerazenos ou Gadarenos, eles não são judeus, certo? Eles estão... É uma região que já está saindo fora daquilo que seria a região judaica. Do lado leste do Mar da Galileia. Do Mar da Galileia, exatamente, isso aí. E aí você tinha lá esse endemônio. É claro que havia influência. Naquela região, na verdade, a Galileia, que era uma região judaica mesmo, mas essa outra região havia muita mistura, porque havia parte do antigo reino de Israel, mas que depois foi dominado pela Síria. Exatamente. Então nós temos muita gente de Israel, que era do Reino do Norte,
que foi ficando do lado, vamos dizer assim, se você está olhando assim para o mapa, você olhando para o lado direito, você vai ver, então, esse pessoal todo que eram as duas tribos que ficaram, porque lá era um lugar mais gostoso, mais legal para criar os animais. Se eu não me engano, é metade da tribo de Manassés, não é isso? Isso mesmo. E aí é muito interessante que esse pessoal, André e Renata, eles não viveram uma vida correta, e a turma do Reino do Norte, eles não queriam, e era Jeroboão, não queriam que o pessoal fosse para Jerusalém adorar o Senhor. Então, muito interessante essa situação que o Senhor Jesus fez, porque ele está, num certo sentido, para mim, a minha interpretação, é que o Senhor Jesus está mostrando para aquele pessoal que eles estão longe de Deus faz muito tempo, muito tempo. Eles construíram templos ali na Samaria, para não chegar até Jerusalém, porque lá era a casa escolhida por Deus. Então, nós temos que entender um pouco disso daí, mas vale a pena a gente ler esses textos, né? Isso é. Aí, você está em Mateus, né? Que também é o endemoniado gadareno, que aparece lá. E aí, aqui, mais para frente na história, a gente acha exatamente a parte dos porcos. Em Marcos, se eu não me engano, são 2, né, professor Itamir? Marcos, a história tem algumas pequenas diferenças em relação aos outros sinóticos, se eu não me engano. Mas, no caso aqui de Lucas, ele vai dizer que uma grande manada de porcos estava passando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles, e Jesus lhes deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. Então, quem pede para ir para os porcos são os próprios demônios. Os próprios demônios. Que até eles se colocam como legião, né? Ou seja, eram muitos demônios, né? Que estavam naquele homem. Você quer destacar algum trecho aí, Renata? Bom, vou ler a partir do 32. E Jesus concordou. Podem ir e saiam daqui. Enlouquecidos, os porcos pularam de um penhasco e se afogaram no mar. Aterrorizados, os que cuidavam dos porcos saíram em disparada e contaram na cidade o que havia acontecido aos loucos e aos porcos. O povo ficou revoltado por causa dos porcos que se perderam e uma multidão foi implorar que Jesus saísse dali e nunca mais voltasse. Então, aqui nós temos uma lição muito, muito delicada. Quer dizer, eles não estão preocupados com a vida de uma pessoa. Eles estão preocupados com a vida dos porcos, que, na verdade, era a maneira para eles ganharem dinheiro. Tudo bem. Mas é interessante como a gente troca, e hoje em dia nós estamos fazendo alguma coisa mais ou menos semelhante. Nós estamos mais preocupados com os pets do que com a vida das pessoas. Tá certo? Então, é gato, é cachorro, é não sei mais o quê, mas muita gente deitada na rua, passando frio, etc, 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 a gente passa direto. Outro dia eu vi uma reportagem de que a prefeitura de uma cidade aqui da Grande São Paulo fez, então, um alojamento para os cães. Quer dizer, o pessoal pobre, necessitado, está lá na rua, mas os cães têm, então, um lugar bem bonitinho. Então, quando a gente valoriza mais a vida que não é a vida humana, nós temos que aprender alguma coisa aqui. E é interessante que o pessoal lá de Gadara, os gerezarenos, eles fizeram o quê? Queriam que Jesus saísse logo, para que não acontecesse mais aquilo lá. Então, eles estavam mais preocupados com o ganho deles, com os porcos, do que com a vida daquele homem que foi completamente transformada. E isso é uma coisa impressionante, né? Porque eles pedem depois, no fim da história, eles pedem que Jesus saia dali. Eles ficam com medo de Jesus. E aí, Jesus vai obedecer, né? Só que o homem que havia sido endemoniado, né, que era endemoniado, aparece diante de Jesus e fala assim: eu quero ir junto com vocês. Exatamente, muito legal. Eu quero seguir vocês. E aí Jesus vira para ele e fala: olha, versículo 39 aqui de Lucas 8. Torna para a tua casa. Exatamente. E conta quão grandes coisas te fez Deus.
ou melhor, né? Volte para sua casa e conte o quanto Deus lhe fez. Assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Coisa linda. Então, quer dizer, aqui ainda tem uma outra questão que o pessoal coloca, que os porcos eram animais impuros de acordo com a Torá, de acordo com a lei. Sim. Então, ali, de certa forma, Jesus estava falando, como o senhor colocou, né? Vocês estão tão afastados que vocês ficam criando porcos, que são animais impuros, né? Para que vocês vão criar porcos? Para se alimentar? Vocês estão descumprindo a Torá. Exatamente. Mas isso é meio polêmico, porque depois Jesus vai declarar puros todos os alimentos, está lá em Marcos. Sim. Mas o que fica claro aqui é que há uma valorização da vida humana, há uma preferência pelo ser humano que Deus criou de maneira tão bela. Não que Jesus... E aí aqui é outra coisa importante. Não que Deus não se importe com os animais. Não que Deus queira... o pastor Itamir usou esse exemplo aqui, mas ele... Não que ele fala, não tem que criar abrigo. Não, ok, cria abrigo para as pessoas, mas cria abrigo para os seres humanos. Lógico, cria albergue, né? Vamos tratar bem as pessoas. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então... A prioridade deve ser o ser humano. Agora, também vamos cuidar da criação. Fomos colocados aqui, Gênesis 1, 27, como mordomos da criação e devemos sim cuidar da criação, devemos sim cuidar do meio ambiente, devemos sim cuidar dos animais. Não podemos fazer maldade com os animais. Agora, se é necessária fazer uma escolha, a gente deve escolher a vida humana, que é feita à imagem e semelhança de Deus. Agora, Itamir e André, pegando todo o contexto que o Itamir trouxe no comecinho do programa, falando que era aquela região, que eles criavam porcos, que eles não iam para Jerusalém, vendo que Jesus permitiu que esses demônios fossem para os porcos e ainda viu que a turma queria expulsar Jesus dali, então Deus permite isso para uma lição, porque quando eu olho lá para Romanos, capítulo 1, versículo 24, que diz, né? Então Deus se pronunciou, se é isso que vocês querem, é isso que terão. Não demorou muito para que fossem viver num chiqueiro, enlameados por dentro e por fora. Deus permite, então, que eles vão para os porcos, né? O Robson está perguntando, por que expulsou para os porcos? Nisso tudo tem uma lição, então, muito clara para a gente? Eu creio que sim. Se você pegar o texto de Romanos que você mencionou aí, eu acho muito legal. Olha, Romanos capítulo 1, 24, 26 e 28, exatamente Deus, inspirando, né, o apóstolo Paulo, ele mostra 3 frases. Deus, então, deixou o homem fazer a sua vontade. Se o homem, então, quer viver mais para ganhar dinheiro com os porcos, e se o homem fica mais chateado porque porcos morreram e não aquele homem foi transformado, então Deus falou, então tudo bem, vocês não querem andar sobre os meus princípios, então fiquem aí à vontade e vocês vão ter consequências. E as consequências que aparecem lá em Romanos são as piores possíveis, inclusive consequências que nós temos experimentado hoje em dia, né? Desculpe a palavra, mas isso é bíblico, né? Lesbianismo, pedofilia, mentira, roubo, tudo. Então, por quê? Porque nós escolhemos não andar com Deus, nós escolhemos nós vivermos a nossa vida, e a partir daí, então, Deus liberou. É impressionante. Agora, voltando aí, a gente tem que lembrar, né? Quem pediu para ir para os porcos foram os demônios. Certo. Então, não é que Jesus tinha ródio daqueles porcos. Sim. Né? Não. Os demônios, e aí vem uma coisa, né? O pessoal diz que esses espíritos maus, na realidade, eles precisam de um corpo de alguma maneira, né? Sim. Então, eles pediram, deixa a gente ir para lá, pelo menos. E quando eles vão para lá, a coisa complica muito e os porcos acabam sendo mortos. Então, ele está libertando um homem, ele está purificando alguém, ele está tirando a opressão espiritual de alguém e com isso libertando toda uma família. Com certeza. E aí isso que chama a atenção, e a prioridade é a valorização da vida humana e salvar o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. E uma outra coisa que é legal também, a gente pensar que esse homem, depois de restaurado, ele quer seguir Jesus. Jesus falou, não, vai cuidar primeiro da tua família e tal. E é interessante que o texto de Marcos termina assim, que ele saiu
proclamando o evangelho, proclamando a libertação que Jesus tinha dado para ele. Então, vale a pena. Quer dizer, uma situação dessa, esse homem foi usado por Deus para colocar outras pessoas no caminho certo. Agora, vamos com a pergunta da Esther Alves. Quais conselhos vocês dariam para um novo convertido que tem potencial de liderança? Aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Exatamente. Então é muito interessante. Esse é um texto muito importante lá de 1 Timóteo, capítulo 3. Quais os conselhos que vocês dariam para um novo convertido? Com certeza, o novo convertido aqui não é o caso de Timóteo. Timóteo já estava atuando com Paulo em várias situações. Mas Timóteo provavelmente aceitou o Senhor Jesus Cristo através de uma situação que Paulo viveu lá na cidade dele, Listra, Derbe, Icônio ali. Muito bem, isso quer dizer o quê? Que esse homem tem uma responsabilidade, esse jovem homem tem uma responsabilidade. Agora, quando a gente olha para 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. Sim. E o que de minha parte ouviste, quer dizer, então houve um discipulado de Paulo para com Timóteo, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Então, esse novo convertido que tem potencial para a liderança, o que ele tem que fazer? Tem que ouvir aquilo que o Senhor tem dado para ele, através de pessoas capacitadas, e isso que ele tem ouvido, ele tem que passar para outros que também possam passar para outros. Então, aí, realmente, ele vai ser alguém com potencial de liderança. Então, a gente deve, em primeiro lugar, alguém veio, se converteu. Certo. Essa pessoa está acompanhando a gente aqui. Isso. Então, ela fala, poxa, eu tenho potencial de liderança. A primeira coisa, graças a Deus. Isso. Que bom. A gente fica feliz, porque é importante que haja líderes para que continuem a ensinar, sim, para que continuem a capacitar, para que continuem esse trabalho de levar a mensagem de Jesus para as outras pessoas e, afinal de contas, toda a sociedade precisa de liderança. Sim, sim. Então, vai ser muito importante. Então, que bom, a gente deve se alegrar se essa pessoa tem esse potencial de liderança e quer seguir. Parabéns, se você está acompanhando a gente, tem potencial de liderança, é isso aí. Quer ser líder? Você está querendo uma coisa muito boa, muito legal. Você está querendo, como diz na NVI, uma nobre função. Exatamente. E é importante que você saiba que você vai ter um grande trabalho na mão, que é treinar outras pessoas. Agora, hoje estamos gravando num dia em que teve uma entrevista ao vivo e o pessoal de um podcast chamado AvodaCast, nosso querido Natan Correia, junto com a Rebeca, eles apresentam, e a Rebeca falou algo muito legal, porque esse podcast é voltado para jovens que estão no mercado, no mundo corporativo, jovens profissionais, sim, e conversando com pessoas mais velhas que já têm alguma experiência. E aí ela disse, olha, a nossa geração hoje, o pessoal de 22 anos já está querendo ser CEO. Já está querendo ser uma grande liderança. E às vezes a gente vê pessoas que acabaram de entrar na fé e já querem, né, começar a sua própria igreja. E aí a gente tem alguns outros conselhos. É bom que você queira ser um líder, é bom que você almeje a liderança de uma comunidade, mas existe um processo, existe Exato. Uma caminhada que a própria Bíblia vai mostrar para a gente. Exato. Tem uma palavrinha que a turma não conhece muito bem. Neófito. Lembra disso? Sim. Então, sim. O líder, o bispo, o pastor, o missionário, enfim, o evangelista, ele não pode ser neófito, quer dizer, não pode ser muito novo, para não ser o quê? 1 Timóteo 3,6. Isso, vai lá. Não pode ser recém-convertido. Exatamente. Ou neófito, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Nossa, então é impressionante. Quer dizer, se eu fico orgulhoso, eu sou novo convertido, mas eu posso deixa comigo que eu resolvo aqui, isso é orgulho. Então, cuidado, porque você pode cair na mesma tentação que o diabo caiu, e aí, meu amigo, dançou. E a gente tem um bom exemplo,
Sim. de uma pessoa, né, professor Itamir, que era um neófito e que passou por um processo, passou por uma caminhada até chegar, que é um tal de Saulo de Tarso ou Paulo de Tarso. Ah, Paulo de Tarso, eu conheço mais o Paulo. Então, esse homem foi alguém que, inclusive, foi, de uma maneira toda especial, Deus o transformou. Ele chega lá em Damasco, que ele ia prender todo mundo para trazer para Jerusalém, ele chega lá em Damasco e fica falando, olha, de fato Jesus é o Cristo. Beleza. Aí, quando ele vai, ele já começa a pregar o evangelho lá em Damasco. Mas aí é interessante que a gente vai vendo lá em Gálatas, quer dizer, também em Atos também, a gente percebe que ele está passando por várias etapas, né? E alguns anos de treinamento. Assim também aconteceu com os discípulos, ficaram 3 anos com Jesus. Paulo também fica. E então, se você quiser ler Gálatas capítulo 1, do versículo 15 até o 21, e Gálatas 2, 1, nós temos alguns detalhes aqui sobre a vida de Paulo. Mas Deus tinha planos para a minha vida. Quando eu ainda estava no ventre da minha mãe, Ele me escolheu e me chamou por sua graça cheia de generosidade. Por sua intervenção, revelou seu Filho a mim, para que eu anunciasse aos outros povos, os que não são judeus. Logo depois desse meu chamado, fui para a Arábia. Não consultei ninguém e não fui a Jerusalém me aconselhar com os que já eram apóstolos. Mais tarde, voltei a Damasco. 3 anos depois, fui a Jerusalém para conhecer Pedro e saber mais sobre a fé. Foram apenas 15 dias, mais que dias aqueles. Com exceção de Tiago, irmão do Senhor, não vi nenhum outro apóstolo. Diante de Deus, estou falando a pura verdade. E aí o 2:1, Renata? 14 anos depois daquela primeira visita, Barnabé e eu subimos a Jerusalém e levamos Tito conosco. O propósito era esclarecer o que me fora revelado e apresentei a eles exatamente o que eu estava pregando aos que não são judeus. Foi uma reunião com os líderes mais estimados da igreja, porque não queríamos que o assunto fosse motivo de debate público, trazendo tensão. Isso poderia prejudicar anos de trabalho e também o meu ministério. E isso que ele está se referindo, essa reunião tão longa, exatamente é o Concílio de Jerusalém, que é o capítulo 15 de Atos. É interessante que nessa situação, Paulo vai lá e testemunha aquilo que está acontecendo. Então, ele já está sendo um novo convertido, é um novo discípulo, é um novo apóstolo, mas ele já está fazendo o trabalho. E aí, então, nessa reunião, ele acerta com todos, né? Aquilo que ele está fazendo, que é trabalhar mais com os gentios, e Tiago e Pedro trabalhar mais com os judeus. Então, isso, novamente, ele passa por todo um processo. Certo. E se a gente olhar mais para frente, chega uma hora que o pessoal desconfia de Paulo, porque ele era perseguidor da igreja. Sim. Né? Então, Atos conta não que haja incoerência, né? Paulo foi para a Arábia, mas ele tem que fugir de Damasco. Em Atos mostra que ele tem que fugir de Damasco, ele vai para Cesareia. Aí, em algum meio tempo, ele deve ter ido para a Arábia, mas depois Barnabé pega ele e leva de volta para Damasco. Exatamente. E aí, eles passam um tempo em Damasco. Até que, jejuando e orando, está no capítulo 13, Exatamente. eles vão. E, a princípio, era Barnabé que liderava. Exatamente, isso aí. Então, Saulo se submete à liderança de outra pessoa, para depois ele ser um líder. Exatamente. Num certo sentido, André, é exatamente isso aí. Se você quer ser um bom líder, você tem que ter tido essa experiência de ser um discípulo, de ser um homem liderado. Um bom líder é aquele que é um bom liderado, professor Itamir? A gente pode dizer isso? Eu creio que sim, acho que sim. Porque é interessante. Eu vou dar um exemplo muito especial, eu acho. O nosso Deus e Pai, Ele liderou o Senhor Jesus Cristo na sua obra de vir ao mundo, tá bom? Então, com certeza, um bom líder, que foi o Senhor Jesus, foi bem liderado pelo Pai. Mas vamos deixar esse de lado, porque é fora de série. Mas eu fico pensando, André, em Josué e Moisés. Josué foi discipulado por Moisés, andou com Moisés.
E aí Moisés era um tremendo de um líder. Deus trabalhou com ele durante 40 anos, cuidando de ovelhas e tal, para depois liderar um grupão grande, né, de 2,5 milhões a 3 milhões de pessoas para atravessar e ir para a Palestina. E quem era o cara que ficava junto com Moisés? Josué. E depois, quando Moisés foi embora, Josué se tornou realmente um bom líder, e assim o povo de Israel foi. Quem entrou, na verdade, na Palestina, não foi nem Moisés, foi Josué. E depois ainda Caleb, né? Quando Josué morre ainda. Sim. Então é muito importante essa sequência. Agora, André e Tamir, a gente pontuou que almejar isso é muito bom, é excelente, mas ao mesmo tempo tem uma grande responsabilidade. Sim. E a importância de, nesse processo todo que vocês explicaram, ser servo. Porque Jesus, até antes de partir, lavou lá os pés dos discípulos e falou que é importante servir, né? Ele havia dito, eu não vim para servir, mas para ser servido. Ou melhor, desculpa, é o contrário. Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Ele também vai dizer, quando os discípulos estão disputando ali, para ver quem vai ser o maior, ele fala, quem faz essas disputas pelo poder são os homens desse mundo aqui, o pessoal da política, essa turma aí. Entre vocês, aquele que quer ser o maior, que seja o menor. Exatamente. Então, se a gente quer ser líder, a gente precisa aprender a ser servo. Exatamente. Então, essa pessoa que é novo convertido e tem potencial de liderança, por favor, querido irmão, e você que está junto dele, fale para ele que ele tem que começar a servir. Servir como Cristo serviu. Ele deu a sua vida. Ninguém tem maior amor do que esse de dar a sua vida em favor dos seus amigos. E muito obrigada pela tua companhia, pelas excelentes perguntas. Mandem mais pra gente através do WhatsApp 11 974 181 456. Muito obrigada, Itamir, por nos abençoar com a sua vida e com as explicações bíblicas. Muito obrigada, André, por nos auxiliar. E a gente te espera, então, no próximo episódio. Até lá. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima e continue mandando suas perguntas. Isso daí. Deus abençoe a cada um de vocês. Entendendo a Bíblia, com Itamir Neves, André Castilho e Renata Burjato. Uma realização transmundial.